Paz do Senhor, meus queridos irmãos. Que essa noite seja maravilhosa, recheada pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que cada pessoa presente e as pessoas que estão assistindo também seja cheia do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe, cada um individualmente e todos nós agrupados aqui para orar, para cultuar o Senhor. Que Deus esteja presente nesse momento e que tenhamos uma noite abençoada em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé, irmãos? Acredito que o dia de todo mundo, né? Foi talvez cansativo. Muitos tiveram que trabalhar. Mas eu gostaria de convidar agora para adorar ao Senhor. Vamos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Porque o Senhor tem guardado a nossa família, guardado a nossa casa. Não tem faltado nada para nenhum de nós. O Senhor tem guardado a nossa saúde. E nós temos motivos para estarmos aqui. Motivos para agradecer. Eu acredito que você tenha motivos para agradecer ao Senhor nesta noite. Amém? Então adore ao Senhor de todo o seu coração. Amém? Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Diga: és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que meu amigo. Vivo na bondade de Deus. Tu és fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá,
me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. O Senhor é grande e a misericórdia dele dura para sempre. Nós queremos, Senhor, o teu nome engrandecer nesta noite, Pai, e agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Espírito Santo, por ter nos escolhido. Obrigado, Espírito Santo, porque estamos aqui nesta noite. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre
toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, nós entregamos, Pai, em teus braços, Senhor, tudo aquilo, Pai, que nós não conseguimos fazer, Senhor, aquilo que é impossível, Senhor, para nós. Nós colocamos diante do teu altar, Senhor, entregamos, Senhor, tudo diante do teu altar. Espírito Santo, nos ajuda, Senhor, a te servir, nos ajuda, Senhor, a ser servos bons e fiéis à tua palavra, Senhor. Nós queremos, Pai, depositar, Senhor, toda a nossa confiança, depositar, Senhor, tudo aquilo que somos, tudo aquilo que pensamos. E queremos descansar, Senhor, em teus braços. Aleluia. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu
descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços, em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. 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 É o meu descanso, Senhor, em teus braços. Os teus braços é o meu lugar, Senhor. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, Senhor Jesus. Seguro. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém. Glória a Deus. Descansa nos braços do Senhor. Descansa nos braços do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Nós já iremos para o ministério da palavra. Se alguém trouxe seu dízimo, sua oferta, depois pode colocar no gasofilazo. Eu vou passar a palavra para o Luigi. Hoje ele vai ministrar e trazer a palavra. Nosso culto de quarta tem os nossos ministros da Escola de Profeta. Tem sido uma bênção. Continue com o seu coração aberto. Amém? Amém, pastor.
Graça e paz, amada igreja. Boa noite. Para mim é um prazer imenso poder estar essa noite mais uma vez com vocês, podendo compartilhar um pouco daquilo que Deus tem falado no meu coração nesses dias. E todos nós sabemos que esse mês o tema é o dia a dia da vida cristã. É como que nós vivemos o dia a dia, nas pequenas coisas, e o tanto que isso importa para a nossa fé e o tanto que isso impacta o mundo e as pessoas ao nosso redor. E Deus tem falado muitas coisas comigo a respeito disso, não de hoje, já de muito tempo, né? Eu vou abrir um texto, eu gostaria que vocês, quem tem Bíblia quiser acompanhar, está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 16. É chamada, pelo menos aqui nessa minha versão da Bíblia, a parábola do administrador astuto. Quem achou diz amém, amém. Quem não achou diz misericórdia. Olha. Tá bom. Tá certo. Vai ser anestesia. Não, é que a musiquinha de fundo é anestesia, né? Então, Deus vai operar sem anestesia. Amém, glória a Deus. Diz assim o texto na Bíblia. A parábola do administrador astuto. Jesus contou a seguinte história a seus discípulos. Um homem rico tinha um administrador que cuidava de seus negócios. Certo dia, foram-lhe contar que esse administrador estava desperdiçando o seu dinheiro. Então, mandou chamá-lo e disse: o que é isso que ouço a seu respeito? Preste contas de sua administração, pois não pode mais permanecer neste cargo. O administrador pensou consigo: e agora? Meu patrão vai me demitir, não tenho força para trabalhar no campo e sou orgulhoso demais para mendigar. Já sei como garantir que as pessoas me recebam em suas casas quando eu for despedido. Então ele convocou todos os que deviam um dinheiro a seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu patrão? O homem respondeu: devo 100 tonéis de azeite. Então o administrador lhe disse: pegue depressa a sua conta e mude para 50 tonéis. E quanto você deve a meu patrão? Perguntou ao segundo. Devo 100 cestos grandes de trigo, respondeu ele. E o administrador disse: tome sua conta e mude para 80 cestos. O patrão elogiou o administrador desonesto por sua astúcia. E é verdade que os filhos deste mundo são mais astutos ao lidar com o mundo ao redor do que os filhos da luz. Esta é a lição. Usem a riqueza deste mundo para fazer amigos, assim, quando suas posses se extinguirem, eles os receberão num lar eterno. E a partir daqui, o ponto mais forte da pregação. Se forem fiéis nas pequenas coisas, também serão nas grandes. Mas, se forem desonestos nas pequenas coisas, também o serão nas maiores. E se vocês não são confiáveis ao lidar com a riqueza injusta desse mundo, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? E se não foram fiéis com os bens dos outros, por que alguém lhe confiaria o que é de vocês? Ninguém pode servir aos dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E logo na sequência ele vai falar um trecho aqui que depois a gente vai tratar. Gente, essa parábola bíblica é uma parábola que ela gera muito debate no meio acadêmico teológico. Porque num primeiro momento a gente tem a impressão que Deus parece estar se alegrando ali com uma pessoa desonesta, né? Será que Deus aprova aquele comportamento? Será que é isso mesmo? Só que existe um fundo teológico muito forte por trás dessa parábola, né?
E isso está profundamente relacionado com a condição humana, a nossa condição. A condição nossa, como seres humanos, descendentes de Adão, logo uma raça caída. Nós somos pessoas que descendem de um homem e de uma mulher que introjetaram o pecado no mundo, esse pecado nos alcançou e todos nós somos chamados, antes de Cristo, de filhos de desobediência, de infiéis. A partir de Cristo e sua graça e misericórdia, Ele nos resgata, com o seu sangue Ele nos lava, e nós passamos, então, a viver uma vida com Cristo. Mas preste atenção numa coisa. O homem caiu, se tornou infiel, mas mesmo lá fora, e mesmo nas coisas do mundo, esse homem não recebe o que merece, pelo menos enquanto está aqui nessa terra. Porque se Deus for agir com justiça, com a verdadeira justiça, no capítulo 1 de Romanos, Deus diz, o apóstolo Paulo ali fala que se Deus for agir com justiça mesmo e quiser mandar todo mundo para o inferno, Ele poderia fazer. E seria justo. Por quê? Porque é uma raça de desobedientes, a raça a qual nós pertencemos. Mas ao contrário disso, Ele age com amor, com misericórdia, com compaixão. E através de Cristo Jesus, Ele traz para nós a oportunidade da salvação. Então pensem em mim, um homem, sou advogado, já trabalhei em banco, sou casado com uma esposa maravilhosa, tenho um filho lindo, temos os nossos bens, graças a Deus não tem faltado nada. Mas é o que eu mereço? Não, não é o que eu mereço. Se Deus fosse me dar o que eu mereço, abrir um buraco aqui no chão e eu, lá para baixo. Não é o que eu mereço. Então é o quê? É misericórdia, é amor. Então Deus não me trata segundo a justiça que Ele deveria tratar. Ele me trata segundo a justiça de Cristo. E me dá esses presentes que seriam injustos, né? Que não seria justo eu receber. Mas o que isso tem a ver com a nossa vida cristã no dia a dia? Daí algumas perguntas para intrigar vocês. Você já parou para pensar que Deus pode estar mais interessado no jeito que você faz as pequenas coisas do dia a dia ali, do que no tanto que você canta no culto? Será que as pequenas escolhas do nosso dia, como falar a verdade, ajudar alguém ou perdoar, têm mais impacto eterno do que nós imaginamos? Por que será que Jesus viveu 30 anos numa vida comum, antes de fazer milagres por apenas 3? Será que tem algo aí que a gente não entendeu da mensagem da vida de Jesus? O que aconteceria com a igreja se todo cristão começasse a ser fiel nas pequenas coisinhas? Veja, meus irmãos, o reino de Deus, porque Jesus ele não veio para implantar uma igreja, assim, não nesse sentido que a gente imagina de igreja. Jesus veio para a terra para implantar o reino de Deus. E a igreja são os cidadãos desse reino. Nós somos a igreja de Jesus, os cidadãos desse reino. Opa, obrigado, minha garganta está seca. Opa, já tem até uma aberta, obrigado, Fábio. Então, voltando. Jesus veio para a terra para implantar o seu reino. Nós somos cidadãos desse reino. E nós anunciamos esse reino no nosso jeito que a gente vive no nosso dia a dia. Então, as pequenas coisas que muitas vezes a gente acha que não tem importância do dia a dia da vida da gente, impactam profundamente na forma como nós representamos Jesus e o reino de Deus aqui na terra. Profundamente.
muito mais do que a gente imagina. Muitas vezes a gente pensa que o que vai impactar a sociedade lá fora vai ser um grande show gospel lá no Allianz Parques, com aquele equipamento de som caríssimo, e aqueles cantores maravilhosos, né? E aquele pregador que fala que todo mundo quer ouvir. Não, isso não vai impactar. Isso não impacta nada a sociedade. O que impacta a sociedade, de verdade, são as pequenas ações do dia a dia. Desde coisinhas simples, meus irmãos. Tem exemplos do cotidiano que poderíamos levar aqui ao extremo, assim, né? Embora nesse texto, aqui particularmente aqui no versículo 10, ali Jesus diz: se forem fiéis nas pequenas coisas, também o serão nas grandes. Mas se forem desonestos nas pequenas, também serão nas maiores. Né? Por quê? Porque a lógica do reino de Deus não é igual à lógica do que a gente pensa. A lógica do reino de Deus é invertida. Lá fora no mundo, as grandes coisas importam. Lá fora no mundo, importa o deputado, o presidente, a grande empresa. Importa lá fora no mundo as coisas que aparecem, a ONU, as Nações Unidas. No reino de Deus, não. No reino de Deus, as coisas que importam são as pequenininhas. E Jesus nos observa nessas coisas, porque é nessas coisas que o nosso caráter é revelado, nas pequenas coisas. Coisinhas pequenas, gente. Eu vou citar coisas aqui, vocês vão falar: mas isso aí não é nada. Né? Uma coisinha boba. Né? Você foi no mercado, lá, dia a dia, né? E prestou atenção lá que a pessoa deu o troco a mais. O que você faz? Você devolve o que ela te passou a mais. É um pequeno gesto de honestidade ali do teu dia a dia, que aparente revela temor a Deus mais do que ao sistema. Porque a pessoa não podia nem saber, mas você teme Deus e você faz. Ato do dia a dia. Cumprimentar com gentileza quem te serve. Irmãos, uma vez eu fui em um almoço de uma empresa. E tinha muitas pessoas lá que eu sabia que eram cristãos, né? Que professavam a fé em Jesus. E o garçom estava servindo, né? E alguma coisa não estava contento, né? Em vez desses irmãos chamar o garçom e falar: olha, aqui não está tão legal, e podia trocar, podia fazer, eles humilharam o garçom. E eram cristãos. A gente está pagando, então vem cá. O que isso revela? Será que essas pessoas estão anunciando o reino de Deus com isso? Então, um bom dia, muitas vezes, fala muito mais do reino de Deus, um respeito ao garçom, o porteiro, o caixa. Porque você tem que entender que cada pessoa é a imagem do reino de Deus. Uma coisa que eu costumo dizer é o seguinte, gente: o Brasil é um país que está plenamente evangelizado. Com raras exceções, algumas tribos lá na Amazônia, que nunca ouviram falar de Jesus, o Brasil conhece o evangelho de fora a fora. Aqui não é necessário mais você falar: Jesus, todo mundo já sabe. Mas por que não muda? Por que essa pregação não? Porque as pessoas agora querem ver. E as pessoas não querem ver nos shows, elas não querem ver no espetáculo, elas querem ver nas coisas pequenininhas. Ajudar em casa sem que ninguém peça ou veja. Homens, lavar a louça, arrumar o quarto, tirar o lixo. Esses pequenos gestinhos parece que é bobo. É bobo, né? Mas nesses pequenos gestinhos vocês estão fazendo o quê? Mostrando o caráter de Deus, o amor de Deus, o cuidado com as pequenas coisas. Ouvir com atenção aquelas pessoas. Muitas vezes a gente está tão querendo falar e não tem paciência para ouvir, né? Escutar a dor do outro, né? Valorizar a história do outro. Isso é um gesto de amor pequeno, do dia a dia, que às vezes pode acontecer lá no teu trabalho. E através dessa tua paciência e amor com aquela pessoa, você está anunciando e revelando o reino de Deus. Cumprir promessas simples, horários, compromissos.
A fidelidade começa na palavra dada nas coisas mínimas. Olha, se tem uma coisa que eu aprendi, isso eu aprendi lá de casa, né? Que nós temos que honrar a nossa palavra. Que uma vez que eu falo uma coisa, eu tenho que me esforçar para tentar seguir. E hoje em dia a gente vive tão, como é que eu posso dizer assim? É tanto entretenimento, é rede social, a cabeça da gente fica tão cheia que muitas vezes a gente esquece de honrar aquilo que a gente falou. Passamos com a cabeça em outro lugar. Orar em secreto por alguém sem dizer que orou. Quem já fez isso? É muito bom fazer isso. Você ora por uma pessoa e não vai lá dizer que orou, você está orando. Quem perdoa no íntimo sem cobrar nada, sem cobrar reconhecimento, está imitando Jesus. Pagar uma conta no vencimento, mesmo que ninguém vá cobrar. Senso de responsabilidade. Guardar os olhos e o coração da cobiça do cotidiano. Por quê? Porque quando a gente sai daqui para fora, né, isso é uma coisa que eu vinha falando com o Leandro há uns tempos atrás, e que já escutei há muito tempo. Gente, pensa num jogo de futebol, né? O jogo de futebol são 2 tempos, tem um intervalo ali, né? No intervalo as pessoas estão jogando? Não, né? Onde que ganha o jogo? O jogo ganha lá no campo, quando está jogando. Gente, isso é muito... Como que até eu posso falar? O jogo da vida cristã, ele começa quando sai dali para fora. Daquela porta para dentro que é o intervalo. É verdade. Aqui nós estamos no intervalo. A sua fé, a sua vida cristã, ela vai ser provada quando você passar daquela porta para lá. Ali começa. Ali é o jogo. Essa é a verdade. Aí, apanharam a anestesia. Então, guardar os olhos e o coração na cobiça do cotidiano, porque muitas vezes você está andando com o seu carro lá fora lá, e passa o cara num carrão bonitão, você fala, né? Começa a cobiçar lá o carro. Resistir ao impulso de invejar, de desejar o que não é seu, e viver em santidade prática. Isso é santidade. Falar a verdade mesmo que te custe uma vantagem. A questão da verdade, ela é tão séria. Porque veja, quando você fala uma mentira, geralmente você inventa da tua cabeça, né? E depois a pessoa vem confirmar com você, você esqueceu porque você inventou da sua cabeça. Aí você fala outra coisa, mas você não tinha dito aquilo? Aí você aumenta a mentira, tenta emendar. E assim a mentira vai crescendo. É igual uma hidra, vai virando um bicho de um monte de cabeça. Agora a verdade não, a verdade é sempre fática. Existe um psicólogo canadense chamado Jordan Peterson. Ele diz assim, fale a verdade sempre. Se não for possível, pelo menos não minta. Porque às vezes você tem segredo que você não pode contar, né? Então, a verdade, dizer a verdade é uma arma poderosa para nos guardar o nosso coração quando nós estivermos na presença de Deus. E muitas vezes, né, eu mesmo, aquela mentirinha pequenininha, a mentirinha branca, diz que eu não estou, né? Sabe aquelas pouquinhas, né, que a gente às vezes... Né, vou até mentir para o meu filho, não tem mais o jogo que você quer, né? Tem que dar um jeito de falar diferente, né? Ser um bom esposo, esposa, filho, aluno, trabalhador. Parece que não, mas isso é espiritualidade, gente. Ser um bom esposo, isso é mais espiritual do que a gente pensa. Sabe por quê? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 31, o apóstolo Paulo vai dizer, quer comais, quer bebeis, fazeis tudo para a glória de Deus. Tudo. Então imagina a seguinte situação, você está lavando a louça lá na tua casa, você está lavando para a glória de Deus. Você está trocando o pneu do teu carro, você está trocando para a glória de Deus. Um patrão que trata um funcionário com justiça, está fazendo isso para a glória de Deus. Um funcionário que chega no trabalho, se esforça e tenta trabalhar, está fazendo isso para a glória de Deus. Em todas essas coisas, meus irmãos, nós estamos louvando a Deus nos pequenininhos.
Eu mesmo no passado tenho uma história triste, testemunho, né? Eu era o homem que emprestava livros e não devolvia. Também eu pensava comigo, eles emprestam de mim e eles não me devolvem, eu também quando emprestar também não vou devolver. Né? Mas a verdade é a seguinte, nessas pequenas coisas a gente manifesta o reino também. O reino de Deus é manifestado na forma como uma esposa recebe o seu marido depois de um dia cansado de trabalho. O reino de Deus é manifestado no aluno que se esforça em tratar bem o professor, que sabe que o professor ganha um salário pequeno, muitas vezes. O reino de Deus é manifesto quando no trânsito, muitas vezes a gente para o carro e fala, não, pode passar, em vez de dar vendo que a pessoa está querendo. Essas coisinhas pequenininhas. Eles falam, mas isso importa? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. O que me leva ao ponto 2. Lembra que eu falei para vocês, né? Jesus, ele teve um ministério de 3 anos aqui na terra, onde ele fez milagres, onde ele realizou os sinais que mostrariam que ele é o Messias escolhido. Foi um ministério poderoso. Eu acho que não existe nada igual o que Jesus fez, nenhum profeta, nada, porque ele é o Filho de Deus. Mas e os outros 30 anos? Quem era Jesus? E o que aquele Jesus tem para ensinar para a gente? Tem uma música que eu gosto muito, e hoje eu vou falar de 2 músicas. Existe um pastor norte-americano chamado Patrick Dugan. O Patrick, seria Patrick, eu não sei falar em inglês isso. Como que fala aí, Leandro? É Patrick. O Patrick, ele é um pastor norte-americano que mora no Brasil, já é radicado no Brasil há muitos anos já. Veio para cá, acho que no final da década de 70, é um brasileiro já, né? Mas ainda assim ele fala com aquele sotaque meio, né? Aí perguntaram para ele, mas o senhor está morando tantos anos aqui nesse país, né? Como que o senhor ainda está com esse sotaque de americano? Ele respondeu, mais fácil tirar o homem da roça do que tirar a roça do homem, nesse sentido. E ele fez uma música que ele se inspirou num livro do Josh McDowell chamado O Carpinteiro, que tenta falar do Jesus, não do Jesus dos milagres, não do Jesus que levantou o cego, que curou o cego, que levantou o aleijado, não do Jesus que andou sobre as águas, mas do Jesus simples, daquele Jesus homem, humano, porque nós sabemos que Jesus é 100% Deus, mas ele é 100% homem também. E nessa música, baseada nesse livro, ele vai falar mais ou menos o seguinte, eu vou recitar a letra aqui para vocês. Prestem atenção, prestem bem atenção. Braços musculosos de tanto trabalhar. Um homem forte, sem medo da morte. O carpinteiro. Mais de 20 anos trabalhando com seu pai. Cortando madeira, fazendo cadeira, o carpinteiro. Vivia em nosso lugar, passando o que todos vão passar. Um homem tentado, um homem provado, em todos os pontos como eu. Mas nunca o pecado cedeu. Nunca o pecado cedeu. Tomou um banho frio, sentou-se para jantar, numa rude mesa, nenhuma riqueza, o carpinteiro. Beijou sua irmãzinha, brincou com seu irmão. Um homem que ria, que sempre sentia, um carpinteiro. Um infinito homem se tornou, de seus poderes se esvaziou. Deus encarnado em um homem limitado, a raça humana renovou. Andar como ele andou, mais do que um carpinteiro. Jesus sabia, meus irmãos, o que é calo na mão.
Jesus sabia o que é suor no rosto. Em Hebreus 4:15 diz que foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ele não se impôs como um rei, mas viveu como servo, fiel nas pequenas coisas da vida familiar e profissional. Já pararam para pensar nisso? Nesse Jesus? Um Jesus que muitas vezes a gente está querendo se apaixonar por Cristo, pelos poderes. Eu vejo uma certa busca de um Cristo que faz milagres. E sim, Jesus faz milagre, Ele é maravilhoso. Mas quem ama Jesus de verdade não ama porque quer milagre. Quem ama Jesus de verdade não ama Cristo porque quer grandes coisas. Quem ama Cristo de verdade, sabe o que Ele quer? Ele quer o próprio Jesus. Você dizer para Jesus e falar: Jesus, eu te quero. Senhor, te quero. É o que diz a canção. E daí vem as más notícias, né? Irmãos, vocês já pararam para pensar que hoje o Brasil é o país em que o evangelho mais cresce no mundo? Vocês já pararam para pensar que nós já estamos chegando em 40 milhões? Tem previsões feitas pelo IBGE dizendo que acho que até 2030 e não sei quanto, nós vamos passar o número de católicos. E esse é um país católico. Já pararam para pensar nisso? É muita igreja, né? É muito crente. Mas parece que o reino de Deus está encolhendo. Por quê? Porque a igreja não está preocupada com essas pequenininhas coisas que eu falei lá atrás. Não está preocupada. Porque o problema não é o tamanho da igreja, e sim a profundidade da fidelidade. Você pode ter uma igreja gigante num país, 40 milhões, se não forem fiéis, nada adianta. Muito pelo contrário, Jesus ele ensina que o reino de Deus ele cresce em oculto, é igual o fermento. Você vê o fermento no pão, depois que mistura, ele cresce em oculto ali. Já somos mais de 40 milhões de evangélicos, igrejas se multiplicam, cultos estão cheios, canais cristãos se espalham pela televisão, pela internet, até na política a presença muito forte. Mas, se somos tantos assim, por que o nosso país continua tão corrompido? Por que a violência cresce tanto? Porque o divórcio, a mentira, o egoísmo, a injustiça, a ganância ainda domina tantos lares, tantas ruas, tantos gabinetes. A igreja brasileira ela quer ser sal, mas a carne da sociedade ainda está apodrecendo. E daí vocês falam assim, pelo menos o que eu pensava, né? Muitas vezes nós pensamos assim. Não, nós temos que sair aí ganhando um monte de vidas para Jesus que vai mudar. Meus irmãos, na Coreia do Sul, lá os cristãos começaram com uma minoria. Enfrentaram perseguição, escassez, guerra. Mas ao longo dos anos, o testemunho fiel, a disciplina moral, a oração constante e a integridade transformaram as escolas lá, transformaram as empresas, transformaram as famílias e transformaram os governos. Porque a presença daqueles poucos cristãos verdadeiros, fiéis naquela sociedade, constrangiam as pessoas. E dava esperança para as pessoas de saber que ainda existiam pessoas honestas.
E por que que aqui no Brasil a gente não consegue isso? Porque as pessoas querem milagre, mas não querem mudança de caráter. Elas querem unção, mas não querem fidelidade nas pequenas coisas. Como no texto que a gente disse aqui. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não fostes fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? Deus muito se importa com a nossa vida no dia a dia ali, porque ali é onde o evangelho, onde o nosso caráter é realmente mostrado para a sociedade. É lá fora, nessas pequenas coisas, nos nossos atos de gentileza, como nós lidamos a nossa vida cotidiana e administramos essas coisas que Deus coloca nas nossas mãos, é que nós mostramos que nós somos pessoas confiáveis. Agora, com relação à igreja brasileira, nós estamos vivendo, a verdade é que a igreja brasileira está falindo, meus irmãos. Temos templos cheios, mas lares vazios de amor. Temos palcos iluminados, mas corações escuros. Temos microfone, mas pouca voz profética. O problema não é o tamanho da igreja, é a superfície da fé, é a falta de profundidade. O problema é que as pessoas querem o reino de Deus, mas não querem viver como cidadão do reino. Eu sou um cidadão do reino. E tem alguns aspectos importantes, que a gente já está quase caminhando para o final, sobre reino e cidadania, sabe? Quando você é cidadão de um lugar, você vive debaixo da lei daquele lugar. Então, o cidadão americano, ele vive debaixo da lei americana. E ele é julgado pelos crimes lá nos Estados Unidos. O cidadão brasileiro, ele é julgado, ele vive debaixo da lei brasileira, do Estado brasileiro. Nós somos cidadãos do reino de Deus. O cidadão de um país, ele tem o seu registro de identidade. O nosso registro de identidade é o selo do Espírito Santo. Isso mostra que nós somos cidadãos dos céus. E nós temos que viver nessa terra todo dia como cidadãos de lá, expressando os valores de lá. Essa é a verdade. Então, nesse sentido, meus irmãos, nós precisamos ter coragem como igreja, de não ser só uma igreja que, veja, eu falo essas coisas, muitas vezes falo, Luiz, você é contra, então, uma igreja tem um som bom, não, pelo amor de Deus. Eu acho que o que a gente pode fazer de melhor para servir a Deus, a gente tem que fazer. Temos que fazer o melhor para Deus. Mas essas coisas não são o centro. Essas coisas, elas são apenas o que está fora, por fora. Porque no fundo, se essas coisas forem mais importantes do que a nossa própria vida cristã, então pode fechar as igrejas. Porque ali, o bar ali da esquina, a boate, tem entretenimento muito, muito melhor. A Netflix tem entretenimento que tem videogame, né? A igreja não é um lugar de entretenimento, é um lugar de culto a Deus. E daí, eu já vou, sabe que hoje, né, eu já vou me partindo para o final, e eu lembrei do Leandro, daquela música do Ina, né, Leandro? Eu vi lá a cena do João Batista. É forte, hein? É o mar. Né? E é totalmente pertinente com o que o tema que eu já estou caminhando para o final aqui, com isso que a gente está vivendo hoje em dia. Essa música do Ina, da Drops, essa música, é Ele, e por Ele eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor, e com alegria, o dono dos meus dias. Essa música gerou uma polêmica forte na internet, não sei se os irmãos sabem. Por quê? Porque qual que era a crítica? A crítica assim, não, eles não estão vivendo,
eles não estão sendo igual ao João Batista. É muita arrogância da igreja achar que é igual um cara igual ao João Batista. Né? Seria muita arrogância. Porque veja, João Batista é um cara que deu tudo, né? No final deu a própria vida, por causa da sua mensagem profética. Mas quando a gente vai olhar a pregação de João Batista, os líderes religiosos, ele chamava de raça de víboras. Mas as pessoas comuns, sabe o que ele pedia? É de assustar. Não precisam nem abrir na Bíblia, está lá no mesmo Evangelho de Lucas, no capítulo 3, ali, no versículo 11. Sabe o que ele cobrava das pessoas para ele poder batizar? Ele dizia, subam lá no monte, ficam orando até cair o fogo, daí vocês vêm aqui, eu vou batizar vocês. Ou façam um show, um grande espetáculo, juntem várias pessoas, eu vou batizar vocês, daí vocês vão ser dignos. Não, sabe o que ele dizia? Ele dizia assim, ó, quem tem 2 camisas, vai lá e divide uma com a outra. Ele dizia, se você é cobrador de imposto, cobre certinho. Ele dizia, você que é soldado, né? Não trate com injustiça as pessoas e não reclame do teu soldo. Olha a exigência que João Batista fazia para batizar as pessoas. Era coisinha simples da vida diária. Ele não pedia para grande sacrifício. E quem era João Batista? João Batista escreveu um grande livro, deixou um grande ministério. Não, era um homem simples. Um homem do dia a dia. E ainda assim foi chamado do maior. Vamos caminhando para o final, irmãos. Para a nossa conclusão. Quando eu estava tocando nesse domingo que passou, eu estava aqui em cima, ali com a guitarrinha. Quando terminou o louvor, eu olhei a igreja. E eu senti Deus mostrando uma grande compaixão para com essa casa. Um grande amor para com essa casa. Deus tem um carinho, um amor terno, um amor de ternura por essa casa. Mas infelizmente, lá fora, quando se fala da igreja como um todo, não é isso que a gente vê, né? A gente tem visto aí igrejas e mais igrejas, e escândalos envolvendo igreja. Quem é mais velho aqui do meu tempo, se lembra de uma pessoa que era evangélica, que foi receber uma propina e orou pela propina, irmãos. Olha o nível. Alguém se lembra dessa história, da oração pela propina? Foi escândalo nacional, era um crente. Então a igreja está crescendo no Brasil, mas infelizmente o reino de Deus está diminuindo. Às vezes dá a impressão, porque você não vê sinais na sociedade de mudança. É só corrupção, é escândalo, é INSS, é um mensalão, é o matando, ou seja, a igreja não está gerando o impacto que deveria gerar. Mas não desanimem, porque eu ainda creio que Deus pode fazer um grande avivamento nessa igreja. Creio que ainda Deus tem grandes coisas para fazer pelo nosso país, mas é nas pequenas coisinhas. Então estamos vivendo uma falência silenciosa, temos templos cheios, mas lares vazios, palcos iluminados, como eu disse, temos microfone, não temos voz profética. João Batista tinha uma missão, preparar o caminho para a vinda de Jesus. Ele não fez nenhum milagre, não escreveu um livro, não fundou nenhum ministério. E nós estamos preparando o caminho para a segunda vinda de Jesus. E hoje o Senhor nos chama a pensarmos sobre isso. A pensar nessas pequenas coisinhas que eu citei anteriormente. Todas essas pequenas coisinhas apontam o caminho e demonstram que o Rei está vindo.
Então Jesus chama para que nós estejamos pensando sobre isso. Muitas vezes a gente está preocupado com os grandes pecados, o adultério, que acontece na igreja, coisas nesse sentido. Mas esses grandes pecados, quando um grande líder cai, pode saber, meus irmãos, pequenas coisinhas ali foram negligenciadas em voltas até chegar nisso. Da omissão, da frieza, porque é no detalhe que se constrói o caráter, é na rotina que o reino de Deus se manifesta. E se nós não formos fiéis no pouco, Deus não nos confiará muito. E voltando à letra, mais que um carpinteiro, Jesus nos chama a segui-lo, não apenas nos milagres, mas também na rotina. A igreja precisa urgentemente retornar ao valor das pequenas coisas. Deus está mais interessado na nossa integridade do que na nossa performance. O reino de Deus cresce no oculto, como fermento no pão. E assim eu finalizo lendo de novo a palavra. Capítulo 16, Jesus diz, capítulo 16, versículo 10, se forem fiéis nas pequenas coisas, também serão nas grandes. Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também o serão nas maiores. E se vocês não são confiáveis a lidar com a riqueza injusta desse mundo, quem lhes confiaria a verdadeira riqueza? E se não são fiéis com os bens dos outros, por que alguém lhes confiaria o que é de vocês? Senhor Jesus, Tu és o nosso exemplo, o carpinteiro de Nazaré, o Deus que escolheu viver uma vida simples, humana, cheia de poeira e afeto. Nessa noite, Jesus, diante da Tua palavra, reconhecemos que muitas vezes, ó Pai, temos buscado grandezas, enquanto ignoramos o que é pequeno. Espírito Santo, agora mesmo, passeia nesse lugar, convence, Pai, toca, revela os cantos mais escuros do nosso coração, onde ainda escondemos incoerência, desleixo, falta de temor. Levanta, Senhor, os que estavam desanimados, pensando que sua fidelidade cotidiana era em vão. Levanta mães que oram em silêncio pelos filhos, Pai. Trabalhadores fiéis. Jovens que resistem à tentação quando ninguém vê. Levanta aqui, Senhor, homens e mulheres que vão viver o Evangelho nas pequenas coisas, no dia a dia, na rotina. Que o Teu reino venha sobre os detalhes da nossa vida, Pai. Sobre como nós tratamos o nosso cônjuge, sobre como respondemos no trânsito, sobre como lidamos com o dinheiro, sobre como falamos com quem nos fere. Levanta homens e mulheres fiéis no pouco. Ó Senhor, enche-nos com Teu Espírito Santo, para que possamos andar como Jesus andou, humildemente, fielmente, intensamente. Que sejamos como fermento na massa, como luz no quarto, como sal da terra. E que Teu reino cresça, não no barulho das multidões, mas na transformação dos corações. Ó Pai, nos ajuda a sermos fiéis no culto. Nos ajuda a não sermos negligentes na nossa casa. Ó Pai, nós nos arrependemos de falarmos de Ti nas redes sociais, mas não sermos parecidos contigo em segredo. Vem, Espírito Santo de Deus, derrama graça e arrependimento. Quebra, Senhor, toda a superficialidade, todo o ativismo sem raiz, toda a busca por palco sem vida no altar. Nós Te entregamos, ó Pai, o nosso pouco.
Te entregamos a nossa rotina, o nosso dia a dia, o nosso lar, o nosso trabalho, o nosso tempo a sós. Que tudo isso seja cheio da sua presença. Queremos andar como tu andastes, com o coração no alto, mas os pés no chão. Recebe a nossa entrega ao Senhor. Planta o teu reino em nós. Em nome de Jesus, o carpinteiro, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso exemplo. Amém. O Leandro vai finalizar. Sempre quando tem um pastor na casa, gente, eu gosto de que o pastor finalize com a bênção pastoral.